Bom dia, todo mundo. Vamos começar então, né? Eu esqueci de pegar o papel para apagar aqui. Bom, na última aula nós falamos de equações de retas, né? No plano coordenado. E nós fizemos isso da seguinte maneira. No plano coordenado, né? Nós tínhamos que uma reta é primeiro descrita como um vetor normal e um ponto por onde ela passa, né? Quais serão os pontos sobre essa reta? Serão todos aqueles pontos, né? Aqui era um vetor, um ponto P, serão todos aqueles pontos tais que o vetor PQ é ortogonal ao vetor N, né? Então, naturalmente, nós conseguimos um conjunto de pontos aqui que formam uma reta, né? Se esse vetor N for N igual a B e P for o ponto x0, y0, então a gente consegue descrever essa reta R como sendo o seguinte conjunto de pontos, né? AX mais BY mais C igual a zero, onde C era o quê? Menos AX0 menos BY0. E aí fizemos uns exemplos lá no GeoGebra também e tal. Deixa eu pegar uma apagador aqui. Então, o que eu queria ver hoje? Como é que eu uso essa equação de uma reta no plano para determinar coisas do tipo: quando é que eu sei que duas retas são paralelas, concorrentes, coincidentes e ortogonais? Bom, vamos supor que a minha mesa aqui é o plano coordenado. Então você sabe, né, que duas retas podem ter as seguintes posições relativas. Elas podem ser paralelas, né, claro, são duas retas que não se encontram, não tem interseção. Elas podem ser coincidentes, né? Aqui tem uma reta azul e uma reta preta. Coincidentes. Nesse caso aqui, por exemplo, nós vamos ver que, como a gente está associando reta a uma equação, as retas coincidentes elas têm a mesma equação. Ou uma equação é múltipla da outra. Então a gente vai ver isso. É um caso particular de paralelismo, né? Ou nós podemos ter também retas que são concorrentes, né? E, em particular, nós podemos ter retas que são concorrentes ortogonais ou perpendiculares. Isso são aquelas noções básicas de posições relativas de retas, né? Que a intuição geométrica eu imagino que vocês já tenham trabalhado. Agora, a questão é
Se eu estou associando para cada reta uma equação, como é que eu determino essas posições relativas olhando só para as equações, sem olhar para a geometria? Ótimo. Essa que é a questão. Pois bem. E aí eu estou falando na proposição 1.2 da aula 13/14, que você pode querer checar lá. Então vamos supor então que tenhamos duas retas, R1, A1x mais B1y mais C1 igual a zero, essa é uma reta, e que tenhamos R2, A2x mais B2y mais C2 igual a zero, certo? Nesse caso aqui, alguém sabe me dizer qual será o vetor normal à reta 1 e qual será o vetor normal à reta 2? Né? Esses vetores no plano são facilmente extraídos das equações dessas retas. Alguém sabe me dizer como? Vimos isso na última aula, né? Isso. Esses vetores normais serão dados por A1B1, A2B2. Tá? Vamos então analisar o que acontece se N1 e N2 forem vetores paralelos. O que são vetores paralelos, né? Caso essa noção ainda não esteja clara para você, dois vetores são paralelos quando acontece o seguinte, né? Um é múltiplo do outro. Então, por exemplo, vamos supor que N1 seja 3, 2. Me fala um vetor que seja paralelo a esse. Isso. 9 e, no caso, 9 e 6, né? Ou 6 e 4. Você pode ter 9 e 6, ou então, vou com esse aí do Denis, 6 e 4. Por quê? Porque se N1 é isso, qualquer vetor do tipo alfa vezes N1 é paralelo a ele, a N1. Né? Aqui no caso, alfa é igual a 2 para obter esse N2. Ou se eu fizer alfa igual a 3, eu vou obter 9, 6. Também é paralelo. Né? É aquela coisa. Se eu multiplicar um vetor por um número, aqui tem um vetor. Se eu multiplicar ele por um número, eu só aumento o comprimento dele ou diminuo o comprimento dele, ou, né, inverto o sentido, mas a direção fica preservada, portanto, são todos paralelos. Vou tomar esse aí, N2, certo? E vamos considerar P1 igual a
Pega a origem, né? E P2 igual ao ponto 1, 1. Quais serão as minhas equações de retas, então? Né? Dado que a R1 usa N1 e P1, né? E a R2 usa N2 e P2. Utiliza aquilo que a gente viu na última aula aí para calcular essas equações, enquanto eu abro o meu GeoGebra. Um não, troca esse ponto aqui. Coloca ele. Vou aumentar as coordenadas dele aqui. Coloca ele 5 e 5 para aumentar a distância. 5 e 5 também não vai resolver, né? Coloca ele 5 e 2. Pronto. Então, calcule aí as equações dessa reta, do mesmo jeito que nós fizemos na aula passada, enquanto eu faço aqui. R1 vai ser 3x mais 2y. Exato. Igual a zero. Isso aqui é importante, né? Ou seja, você obteve que o C que vem aqui é zero, né? E a outra? Seis x mais 4y menos 38 igual a zero? Bom, não sei. Ele seria 6x mais 4y mais 1c igual a zero. Isso é um conjunto de pontos. Eu preciso determinar o c. Ótimo. Só que este ponto pertence a essa reta, né? Então, isso aqui tem que ser verdade. Hã? Aqui é 4 vezes 8, e aqui é 6 vezes 5. Então, fica 30 mais 32 mais C igual a zero, né? E, portanto, o C tem que ser menos... Fiz isso aqui certo? 4 vezes 8, 32, né? É isso mesmo. 62 negativo. Por que 4 vezes 8? Claro, porque 4 vezes 8 é 2, né? Então é 16. Então é 46. Isso. Nossa. Né? Ou seja, o C aqui é menos 46.
É mesmo, por que 8? Meu Deus! Nossa, de onde eu tirei esses números? Aqui é 4. Então é 8. E aí é 38. Meu Deus. Agora sim, né? C dá menos 38. A Maria Eduarda estava certa. E, portanto, a equação dessa reta aqui é assim, né? Menos 38. Pronto. E aí, perguntas aqui? Se eu vier aqui, então, apresentar uma janela, o meu GeoGebra, imagino que vocês estejam conseguindo ver aí, né? Pois é. Se não estiver dando para ver tudo, você me avisa. Essa reta aqui, ela foi obtida, essa reta aqui, ó, que aqui ele está chamando de F. Ela foi obtida utilizando o vetor normal 3, 2, né? Aqui do ponto P1 até esse ponto B. A reta é perpendicular a esse vetor, né? É o conjunto de todos os pontinhos, tal que P1 até esse pontinho é perpendicular a N1. Ótimo. Então, essa reta aqui tem a equação 3x mais 2y. É o que está aqui do lado, né? Menos 3x menos 2y igual a zero é a mesma equação, né? Não dá para trocar esse sinal aqui, mas se você multiplicar por menos um dos dois lados, você chega na equação que a gente tinha aqui. Ótimo. Qual que é a outra reta? 6x mais 4y menos 3, menos 38. Então eu venho aqui, eu vou marcar o meu vetor que vai do ponto 5, 2, que é esse ponto aqui, né? Vou subir para cá. O vetor já está aqui. Do ponto 5, 2, eu marco o vetor 6, 4. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Não é isso? Isso. Aqui. Esse é o meu vetor 6, 4. Pode ver que ele apareceu aqui à esquerda. E eu quero marcar a reta perpendicular que passa por esse ponto perpendicular a esse segmento. Então, o que eu obtenho? A minha outra reta, olha aqui a equação dela, né? 3x menos 2y igual a menos 16. Já mostro por que ele trabalha com essa equação e a que a gente obteve foi ligeiramente outra. São a mesma coisa. Mas o que eu quero aqui é observar o seguinte. Essas duas retas que eu obtive, olha só, são paralelas, né? Tá claro isso aí? Ou alguém não pegou?
Qual o vetorzinho, ô, Giovana? O vetor U. Bom, ele é feito o seguinte. Deixa eu. Ó, eu preciso marcar o vetor 6, 4, né, no ponto P2, que é o ponto 5, 2. O ponto 5, 2, ele está aqui, ó, x igual a 5, y igual a 2. Ele está aqui. E a partir desse ponto, eu marco o vetor 6, 4. Então, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6 na direção x. 1, 2, 3, 4. Agora tá certo, né? E antes estava errado. Bom, acho que eu usei o ponto 5, 4 antes, né? Não faz mal. Então, aqui, ó. Se você observar bem, esse é o ponto 5, 2. E nesse ponto 5, 2, eu marco o vetor 6, 4. Né? Então, ele é 6 para cá, 4 para cima. Observa que esses dois vetores são paralelos, né? Porque esse aqui é 2 vezes esse. Tá claro por que é esse vetor aqui nesse ponto? É o vetor 6, 4 a partir desse. Então, quais serão as coordenadas desse ponto final aqui? É só somar, né? Vai ser 11, 6. Olha aqui, ó. 11, 6. Aí, perpendicular a esse vetor aqui, eu traço a reta, né? Passando por esse ponto, perpendicular a esse vetor. Olha lá o que eu obtenho. Agora essa equação está certa, né? Antes estava ligeiramente errado, porque eu marquei no ponto 5, 4. Eu queria marcar no 5, 2. Olha a equação que ele achou ali, ó. Menos 3x menos 2y igual a menos 19. Anotei ela aqui. Então, essa geometria aqui, alguém não pegou? O que ela significa? Então, eu vou voltar aqui para a apresentação. Volto aqui para a minha mesa. Né? Fechou. Esse verde está me traindo. Menos 3x menos 2y igual a menos 19. Essa aqui é a equação que o GeoGebra me deu. Né? Ótimo. Só que essa equação aqui está escrita de um jeito meio esquisito. Né? Negativo igual a negativo. Não está errado, mas só está meio esquisito. E já que corresponde à mesma reta que a R2, essas duas equações têm que ser iguais. Né? Ou seja, se um ponto xy satisfaz a segunda, tem que satisfazer a primeira. Então, olha, se eu multiplicar a segunda por menos 1, né, esse menos vai virar mais, esse aqui também, e esse aqui também. E aí ela fica assim. Né? Esse 19 que está do lado direito, se eu passar ele para o lado esquerdo, vai ficar assim, né? Menos 19 igual a zero. E se eu multiplicar ela por 2 toda, vai ficar, aqui do lado direito é 2 vezes 0, que é 0. 6x mais 4y menos 38. Então, essas duas equações são iguais, são inclusive iguais àquela equação que o GeoGebra me deu, e, portanto, se são iguais, são a mesma reta. Por isso que ele me deu aquela equação lá. Enquanto, né, a equação que eu cheguei aqui é essa. São a mesma coisa, só escritas de duas formas diferentes. Perfeito? Pergunta?
Então, o que eu quero com isso tudo? Vou apagar isso. O seguinte, né? Lembra que eu tinha duas retas. R1, que era A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E a minha outra reta, A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Né? Quando é que eu sei que essas duas retas são paralelas? É quando, né, N1 é igual a alfa N2, né? Ah, claro, N1 é esse, né? A1B1, eu posso até fazer assim. A1B1. N1 é igual a alfa N2. Quando eles forem múltiplos um do outro, igual nesse caso eu tinha o 3, 2, que é igual a meio, 6, 4, né? Eu já sei que essas duas retas serão paralelas. Tá? Que é um alfa, não um 2, não. Já sei que essas duas retas serão paralelas. Paralelas. Mais do que isso, né? Se essa equação for igual a essa equação vezes alfa, então, além de paralelas, elas são concorrentes. Retas concorrentes, né? É uma em cima da outra, né? E aí é só uma tecnicalidade, porque elas vão definir a mesma reta. Como assim, Giovanni? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Isso aí eu falei no final, né? Sobre essa relação, no final da última aula, essa relação aí do y menos y0 igual a mx menos x0 com essas equações de reta aqui. Agora, se esses vetores sendo paralelos implica que as retas são paralelas, o que você espera obter se esses vetores não forem paralelos? O que você espera obter se eles não forem paralelos? Retas concorrentes, naturalmente, né? Se você tem duas retas no plano coordenado e elas não são paralelas, então elas são concorrentes, então elas têm interseção, né? Por quê? Se não tivessem interseção, então elas não se encontram e, portanto, são paralelas, né? Óbvio.
Então você tem aqui um critério rápido, né, para determinar se duas retas são paralelas ou não, né? Sem olhar para o desenho delas, no caso, né? Então, por exemplo, se eu te der R1 igual a 2x menos y igual a 5, ou menos 5 igual a 0. E R2 igual a 4x mais 2y mais 3 igual a 0. Essas retas são paralelas? São concorrentes? São o quê? Em particular, Vitória, tá certo isso, né? Se os vetores não são múltiplos, uma equação da reta também não serão múltiplas uma da outra. O que você me diz dessas duas retas aqui? Cuidado. Exato, tem uma questão do sinal aí, né? Eu já falo um pouquinho desse valor de C. Então, elas são concorrentes, exato, né? Qual que é o vetor N1? 2 e menos 1. E nesse momento, digita aí para mim a palavra abacate no chat para eu saber que você está prestando atenção enquanto você me fala qual que é o N2. Abacate faz bem para o cabelo, né? 4 e 2. Esses dois vetores são paralelos? Eu tive 14 abacates. Então tem 7 pessoas que estão dormindo. Não, por quê? Porque se for, né, da primeira equação, eu tenho que ter o de baixo igual a 2 vezes o de cima, né? Coisa que não acontece aqui, porque eu, de propósito, troquei o sinal. Então, esses dois vetores não são paralelos. Aqui eu ainda não falei de ortogonalidade, Denis. Exato. Se aqui fosse menos 2 seriam paralelos, ou se aqui fosse só um, seriam paralelos. Não são paralelos, né? Eu posso até fazer um desenho aqui. Vou apresentar agora uma janela de GeoGebra. Eu não consigo manter a janela apresentada e voltar para a minha tela anterior, né? Eu tenho que ficar voltando. Ou então eu não sei usar isso. O que também é muito provável de se acontecer. Pois bem, eu vou marcar aqui o meu vetor. Consigo? Claro que eu consigo, eu que não sei usar. Bom, eu vou marcar aqui o vetor de 0 até 2, 1. Esse é o meu vetor N1. Então, vou dar um rename nele aqui, N1. E vou marcar aqui o meu vetor N2. Não, tá errado. Né? Ele é o 2 menos 1. Agora sim. Só um minuto, Maria Eduarda, eu já respondo a sua pergunta. N2 vetor. Ele é o 4, 2, né? Então ele é 4
vai x até 4 e y até 2. É claro que eles não são paralelos, né? Olha, tem um ângulo aqui entre eles e tal. Embora isso aqui possa te enganar, né? Eles não são paralelos e tal. A Maria Eduarda, posso anotar que são concorrentes se N1 for diferente de alfa vezes N2? Exatamente, né? Se N1... Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas sim, está correto. Então, né, uma representação geométrica rápida que te mostra que não são múltiplos um do outro e, portanto, as retas determinadas, dá para passar a reta rapidamente aqui, a reta por esse vetor N1 aqui vai ser por esse ponto aqui, essa reta. E a outra vai ser por esse ponto, essa reta. Né? Claro que não são... isso que eu queria. É claro que essas duas retas não são paralelas, né? Os vetores não são paralelos, então as retas não são paralelas. Então, aqui agora... Bom, como eu sou leigo e incapaz com tecnologias, eu paro a apresentação, quando eu precisar eu faço de novo. Então, de acordo com o que a Maria Eduarda anunciou aqui, ela perguntou se eu posso afirmar o seguinte: vetores não paralelos implicam em retas concorrentes? A resposta é sim. Né? Se N1 for diferente de alfa N2, com o seguinte detalhe, né? Isso aqui tem que valer para todo alfa real. Né? Ou seja, não existe alfa que faz N1 ser múltiplo de N2. Tipo assim, N1 igual a 3, 4 e N2 igual a 9, 12, existe alfa, né? Que vai ser 3. Agora, se aqui for 8, não existe alfa, né? Porque eu precisaria ter, sei lá, vou trocar esse 8 por 6. Ele teria que ser 2 na primeira coordenada e 3 na segunda. Então, não existe. Então, o número não pode ser 2 e 3 ao mesmo tempo. Nesse caso, não paralelos. Se isso acontece, as retas são concorrentes. Concorrentes. Tem interseção, né? Tem interseção ou produzem ângulo, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso, porque se duas retas têm interseção, o que nós precisamos aprender a calcular? Tipo assim, apresentar agora uma janela. Okay. Imagina que eu tenho duas retas. Aqui tem uma e aqui tem outra. Então, naturalmente, você vê que essas retas não são paralelas, né? E, inclusive, ele me deu as equações dela aqui, ó. Elas têm uma interseção, né? Ótimo.
A pergunta, então, é: quais são as coordenadas dessa interseção? Deixa eu copiar as equações dessas retas, né? 2x mais 3y igual a 11 e R2 igual a x menos 3y. Vou colocar da forma que a gente estava trabalhando. Então, fica menos 11 igual a 0 e x menos 3y mais 7 igual a 0. Qual que é as coordenadas desse ponto aqui? E aí eu não sei se o GeoGebra me faz isso, mas eu acho que faz. Intercept. Isso com isso. Ele me dá as coordenadas do ponto E. Tá vendo que ele me deu com duas casas decimais? Pois é. Vamos descobrir... Ai, meu computador travou. Não acredito. Tá bom. 133, 278. Vocês ainda conseguem me ouvir, né? Deixa eu conferir se sim. Só um minuto. Conseguem me ouvir? Conseguem ver? Só que agora minha tela ficou transmitida, né? Bom, vocês conseguem ver a minha mesa? Oi. Conseguem, né? Então, eu vou continuar aqui, já que eu já tenho as coordenadas dele, enquanto meu computador reinicia essa peça de tecnologia. Eu e máquinas temos um problema sério. Mas, então, eu só posso contar, então, com os recursos que me estão disponíveis, né, sempre ao alcance dos meus dedos. Observa bem. Isso é uma reta e isso também é uma reta. Ótimo. E como eu já sei que elas não são paralelas, elas são concorrentes e, portanto, existe um ponto aqui na interseção. Esse ponto precisa satisfazer a equação da R1 e a equação da R2 ao mesmo tempo, né? Já que é um ponto que está em R1 e em R2. Perfeito. Como eu calculo as coordenadas x e y deste ponto? Bom, se eu já sei que ele precisa satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo, é só eu olhar para essas duas equações ao mesmo tempo como se elas fossem um sistema linear. Isso. Né? E aí, como é sistema linear, eu posso pegar esse menos 11, jogar para o lado direito, ele vira mais 11, e pegar esse 7 e jogar ele para cá. Fica menos 7. Agora, eu resolvo esse sistema linear aqui. Qual que é o jeito mais rápido de resolver esse sistema? Ó, se eu escrever ele em forma de matriz, fica assim, né? 1 e menos 3. Qual que é o jeito mais rápido de se resolver um sistema assim? Claro, o determinante disso aqui é menos 6, menos 3, menos 9, diferente de zero. Então, essa matriz é invertível, né? Esse sistema vai ter só uma solução.
Qual que é essa solução? Tem um jeito rápido de resolver isso aqui. Tente resolvê-lo aí. Enquanto eu abro aqui o meu Google Meet de novo. Traidor. Pronto. Qualquer coisa que eu tenha, que vocês tenham mandado aí no chat, manda de novo, porque eu não consigo ficar olhando ali para cima para ver o que foi escrito. Alguém consegue resolver isso aí? Se você igualar as equações, você vai obter alguma coisa assim. Tanto x igual a tanto y, né? Você vai resolver 2x mais 3y menos 11 igual a x menos 3y menos mais 7. Né? Não vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar aqui, esse x vem para cá, cancela com o x, fica isso. Mais 6y. Menos 18. Eu peguei tudo que desse aqui estava para lá e obtive isso, né? Você vai chegar nisso aqui e isso aí não te diz nada. Né? Dá para fazer isso aqui por escalonamento rápido, né? Então vamos fazer isso aqui. 11 e menos 7. Então, se eu fizer... Aqui eu não vou me preocupar muito com o pivô, não. Eu vou fazer linha 2 mais linha 1 para morrer isso aqui. Então fica 2, 3, 3, 0, 11 e 4. Né? Aqui agora eu posso dividir a linha 2 por 3, que vai ficar 1, e aqui vai ficar 4 terços. E agora eu posso fazer linha. Deixa eu anotar esse sistema ali em cima, que aí eu apago. 2x mais 3y igual a 11, x menos 3y igual a menos 7. Não entendi, Sofia. Aqui agora eu vou fazer linha 1 menos 2, linha 2, né? Então vai ficar, não mexi nessa, 1, 0, 4 terços. Isso menos 2 vezes isso dá 0, 3 menos 0, 3. 11 menos 8 terços é 33 terços menos 8 terços.
33 menos 8, isso aqui dá 25 terços. Se você fizer substituindo, você fala? Sofia. Então, aqui agora é só eu dividir a linha 1 por 3, né? Eu vou obter 0, 1, 25 nonos e 1, 0, 4 terços. Você deve... O que é fazer sistemas? É substituir uma equação na outra, né? Ou seja, o que nós temos é isso, né? Isso tem que ser igual a isso. Ou seja, 0x mais y é 4 terços. Y. Não, pera. Por que está errado aqui? Não, y é 25 nonos e x é 4 terços. Isso. Só que o que é 4 terços e o que é 25 nonos? Se você bater essas duas na calculadora, 4 dividido por 3 é 1,333333, né? 3333. Aí ele trabalha só com as duas primeiras casas decimais. E o que é 25 dividido por 9? É meu aniversário. 25 por 9 é 2,7777. Isso. 27777. Aí a última casa ele arredonda para 8 e fica assim. Exatamente aquelas duas coordenadas que nós tínhamos lá no GeoGebra, né? E aí eu não sei se eu vou conseguir resgatar aquele desenho que eu tinha feito. Deixa eu tentar. Perguntas? Só um minuto que eu estou marcando a reta. Espera aí. É a reta que passa por 2 e não vou conseguir recuperar ela aqui. Bom,
pode ocorrer de ser três retas? Pode. A soma só é viável se for eliminar uma letra? Ah, não. Dá para resolver das duas formas. Como aqui é tudo 2 por 2, as duas formas são fáceis, né? Aí você pode usar o que for mais conveniente. E o mais conveniente é o que você acha mais fácil, né? Agora, Denis, pode acontecer de ser mais de três retas, né? Só que aí pode acontecer de ser mais de três retas, né? Por exemplo, assim. Só que a terceira reta, ela talvez seja paralela a uma das duas e você não tenha só uma interseção. Para você ter o mesmo ponto numa interseção de três retas no plano, né, você vai ter três equações, equação 1 igual a zero, equação 2 igual a zero, equação 3 igual a zero, e aí esse ponto xy que você obtiver que resolve isso, vai ser isso. Se não existir um xy que satisfaça as três equações ao mesmo tempo, aí então você estava no caso anterior, né? Estava assim. E aí, para duas equações, você vai ter esse ponto, para outras duas, você vai ter esse, mas você não tem um ponto que satisfaça as três ao mesmo tempo. Esse sistema aqui vai ter duas variáveis e três equações, né? Então, ele pode não ter solução. Justo? Tudo certo? Então tá. Porque dito essas coisas todas, eu posso agora avançar para o seguinte. Planos no espaço. Eu preciso falar disso porque isso vai estar no seu teste da semana que vem. A primeira coisa, eu vou tentar fazer isso, né, resgatando as noções de reta no plano coordenado que a gente acabou de trabalhar. No espaço tridimensional, se você tem três pontos, esses três pontos no espaço, tá? Eles determinam, você pode pensar um polígono, né, no espaço. Esse polígono é uma figura plana, né, achatada. Se você estender isso nas três dimensões infinitamente, você vai ter um plano, né? Quer ver? Deixa eu transmitir minha tela aqui e rezar para o meu computador não cair de novo. Você deve estar vendo aí uma coisa tridimensional, né? O eixo Z azul,
um eixo X vermelho e um Y verde. Tá vendo que eu marquei ali, ó, à minha direita, um ponto A, um ponto B, um ponto D, né? E um ponto C? Pois é. E você está vendo que os três formam um triângulo no espaço aí, né? Pois é. Se eu vier aqui e marcar plano por três pontos, eu vou selecionar o ponto A, o ponto D e o ponto C. Ele gerou uma coisa ali, né? Você está vendo que o que ele gerou foi um plano, olha lá, ó, onde o meu triângulo original está contido. Pois é isso que é um plano no espaço, né? É isso que é um plano no espaço. Então, essa noção de que três... agora sim, ó. Essa noção de que três pontos no espaço geram um plano é exatamente essa, né? Três pontos no plano geram um... três pontos no espaço geram um plano, né? Isso é no GeoGebra, Maria Eduardo. Mas precisa ser o GeoGebra 5 ou mais, porque o 4 não tem essa interface 3D, né? E aí, eu consigo inclusive mexer no ponto e ele já automatiza o plano lá. Ó, olha que legal. É muito sugerido que você baixe esse programa. Ele tem inclusive para como aplicativo e tem em modo navegador. Você pode usar direto no Google Chrome, por exemplo. Porque fazer essa visualização aqui sem esse recurso computacional te prejudica muito. Tá? Te prejudica muito. Ter que ficar imaginando essas coisas. Então, você já deve ter percebido, né, que agora a geometria fica muito mais complicada. No plano coordenado, eu tive uma aluna uma vez, eu tive uma aluna de cálculo 2 que eu fiz uma apresentação de um desenho, e pus o desenho para girar. Eu consigo andar para lá. Pus o desenho para girar, né? Eu fiz isso. Não foi nesse programa, foi no Implot. Ela ficou com náusea de ver essa coisa rodando assim e tal. Porque isso aqui de fato pode te deixar, né? Se você... não sei como é que seu cérebro funciona. Isso aqui que eu estou fazendo é pura gracinha, tá? Mas quando você estiver estudando, sei lá, eletromagnetismo, tal, cálculo 3, cálculo 2, quando falar assim, você corta um plano, corta uma esfera por um plano assim, assim, assado e tal, você agradecerá ter visto essa ferramenta, tá? Fazer esses desenhos e tal vai facilitar muito a sua vida. Então, pois bem, o que eu quero? Um plano. E do mesmo jeito que eu fiz com retas no plano coordenado, planos no espaço coordenado tem que ser descrito como equações.
E aí, como é que eu vou obter equação para descrever isso aqui? Eu vou fazer do mesmíssimo jeito que eu fiz para obter uma reta. Se no plano coordenado, para descrever uma reta, o que eu fazia era pegar um ponto e um vetor normal, não era isso que eu fiz? Né? E aí, os pontos dessa reta eram os pontos Q, tal que esse vetor aqui eram perpendiculares ao meu vetor de referência. O que eu vou fazer para descrever um plano é a mesma coisa. Quer ver? E aqui agora será exigido de mim uma habilidade artística que eu não sei se eu tenho. Bom, vamos tentar então. Suponho que isso aqui seja um plano, né? No espaço. Eu precisarei de um ponto e de um vetor normal. Pensa isso aqui como se fosse uma bandeira fixada no seu plano, né? Perpendicular ao seu plano. Quais que serão, então, os pontos no meu plano? Serão todos esses pontinhos aqui que fazem com que esses vetores sejam perpendiculares ao meu vetor normal, a minha bandeirinha. Tá claro essa noção? Essa intuição? Ou não? Se você quer uma outra explicação para isso, lembra o seguinte. Lembra da explicação do relógio para vetores coplanares? O vetor normal vai ser o eixo do seu relógio, né? Ele vai ser o eixo do seu relógio. Perpendicular aqui, perpendicular aqui, perpendicular aqui. Tudo mais. Pegou a ideia? Pois é. Então, eu vou voltar aqui para o meu GeoGebra, uma janela, aqui e aqui. Ó, deixa então eu esconder esse. Não, isso aqui eu quero. Esse polígono. Olha lá, ó. Eu tenho aí o meu plano azul, né? O meu polígono ficou ali. E agora eu tenho aqui, ó, olha o meu vetor preto aí dos pontos C até B. Você consegue ver, se eu alinhar o meu plano aqui, ó, nossa, esse aqui ficou bom. Tá vendo que tem uma linha tênue aqui, que é o meu plano, é como se eu estivesse vendo uma folha de papel pelo lateral, né? Ela fica fininha. Ó, lá, e eu escondo ela aqui. O meu vetor
está aqui, perpendicular a ela. É como se fosse uma bandeira fixada, um poste e tal. Olha lá, vetor normal, tá vendo? É esse vetor preto, né? E qual que é a graça desse vetor? Se ele é normal ao plano, qualquer vetor que tiver aqui no plano é perpendicular a ele, né? Olha lá. Quaisquer dois pontos que eu pegue no plano vão gerar um vetor que é perpendicular ao meu vetor normal. Tá vendo? Conseguiu ver? Isso, exato, né? É como se esses três vetores aqui, contidos no plano azul, fossem os ponteiros de um relógio, né? Deixa eu fazer isso com as setinhas para fora. Né? Ah lá. Se eu olhar de cima, ou seja, se eu pegar o meu vetor normal e colocar ele apontado para mim, né? Olha lá, o que eu ganho são três vetores do mesmíssimo jeito que eles estavam no plano. Só que eles estão no espaço. Esse vetor normal plano tem que estar necessariamente no vértice? Denis, eu estou entendendo que você está chamando de vértice esse ponto C aqui, né? É isso? Olha o que eu consegui fazer. Não necessariamente, né? Um vetor eu posso colocar ele em qualquer ponto, né? Aqui eu peguei o ponto C como referência. Para eu determinar um plano, eu vou precisar ter três coisas: um pontinho e um vetor. Mas o ponto não precisa ser necessariamente sempre o mesmo. Aí, ó, se você quiser, eu vou deixar girando aí para você fazer aquele stories maroto lá para o seu Instagram, tá? O problema é que você está no telefone assistindo aula, né? Olha só, você nem precisou beber para ver tudo rodando. Que beleza. Então, vamos voltar a falar sério aqui. O que você precisa pegar nessa parte? Que para determinar um plano no espaço, eu preciso de, vou escrever isso, um plano no espaço, e aqui é espaço coordenado. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você assiste a aula no YouTube e eu transmito o programa, por exemplo, você consegue ver o programa lá? Por exemplo, quando eu colocar esse vídeo no YouTube e alguém assistir, ele vai ver a minha tela do GeoGebra, né? Ah, ótimo. Perfeito. Um plano com espaço coordenado é determinado por dois pontos. Um vetor normal. Ó, em matemática, quando a gente diz normal, a gente quer dizer perpendicular ou ortogonal, tá? E esse vetor ele é o ABC e um ponto P, x0, y0, z0. Quem é de copiar, pode copiar.
Adélio, lembra que eu só comecei a transmitir a tela recentemente, né? Então talvez não tenha aparecido porque eu não tinha nada para transmitir. De qualquer forma, eu vou conferir lá, porque senão não faz sentido. O sujeito vai assistir a coisa e não ver o que eu estou querendo transmitir. Então, um plano no espaço coordenado é determinado por um vetor normal, que eu chamei de ABC, e um ponto P, que eu chamei de x0, y0 e z0. Ah, professor, mas agora há pouco você disse que três pontos no espaço determinam um plano. E isso é verdade, nós vamos ver como e por quê. Alguma pergunta aqui? Então vamos em frente. Bom, imagina que isso aqui é um plano no espaço. Perpendicular a ele aqui, eu tenho o meu vetor n, normal. Né? E aqui é um ponto do plano, que eu chamei de x0, y0 e z0. Então, se aqui eu tenho um outro ponto que eu vou chamar de x, y e z. Ah, peraí que tem uma pergunta. Como eu vou saber se as retas são ortogonais olhando para os vetores delas? Igual a gente fez com paralelas concorrentes? Boa pergunta. Elas são ortogonais se elas fizerem ângulo reto, né? E o ângulo que elas fizerem... Deixa eu parar isso aqui. Não, deixa eu faço isso aqui. Então, abre um parênteses. Você tem duas retas, certo? O ângulo dessas retas é exatamente o ângulo feito pelos vetores normais delas, né? Basta você pegar esse vetor, colocar ele aqui, que você consegue medir o ângulo entre as retas, né? Aqui tem aquelas coisas de geometria e tal, né? Esse ângulo vai ser igual a isso. E quando é que elas serão ortogonais, então? É só olhar para esses vetores, né? Se você tem duas retas aqui que são ortogonais, é porque os vetores normais, esse aqui, normal a essa reta, e esse aqui, normal a essa, eles têm que fazer ângulo de 90 também. Olhando para a equação, tem como. Né? Quer ver? Se eu tenho esse vetor aqui, AB, você consegue me dizer rapidamente um vetor que seja ortogonal a esse? Vamos colocar número aqui. 3 e 2. Então, eu preciso de... Deixa eu falar disso. Inclusive porque isso está na apostila. Eu precisaria de um vetor AB tal que N1, produto interno N2, seja zero. Não é isso? Produto escalar. Essa é a condição para eles serem ortogonais. Não é verdade? Só que aqui tem um jeito rápido de determinar
A e B de forma que eles sejam ortogonais. Como é que eu faço? Isso aqui vai ser o quê? 3A mais 2B. E isso vai dar zero, né? Me fala uma solução disso aqui rápido. A e B de forma que isso aqui dê zero. Número mesmo. Não, o vetor normal não pode ser zero. 2 e menos 6? Não, quase, Denis. Melhor isso aí. 2 e 3 vai dar 3 vezes 2 mais 2 vezes 3. Isso aqui vai dar 12. Eu preciso que dê isso, eu preciso que dê zero. Então é só eu pegar 3 vezes menos 2 mais 2 vezes 3. Isso vai dar zero, porque é menos 6 mais 6. Ou eu também posso pegar 2 mais 2 vezes menos 3, né? Também vai dar zero. Então, o que é suficiente eu pegar aqui em cima? Aqui no lugar de N2. Exato, né? Pode ser menos 2 e 3. Esse é 1, né? E aí perceba, eu só troquei a ordem das variáveis e troquei o sinal de uma delas, né? Ou eu posso pegar 2 e menos 3 também, né? Também vai ser perpendicular. Então, se eu tiver V igual a e B, uma forma de eu ter U perpendicular, ortogonal a ele, é menos B e A, ou qualquer coisa paralela a isso, né? Porque o produto interno deles vai dar zero. E aí, claro, se esses vetores são ortogonais, as retas também são. E aí, agora, eu espero que fique fácil ver que, por exemplo, essas duas retas aqui, 2x mais 5y mais 7 igual a zero, e 5x menos, ou 10x menos 4y igual a zero são ortogonais, né? Por quê? O vetor da primeira é 2 e 5. O vetor da segunda é 10 e menos 4. Né? Só que esse 10 e menos 4 é 2 vezes 5 e menos 2. E esse é ortogonal a esse. Tá claro? Isso é importante, obrigado por ter perguntado. E aí, claro, fica imediato, né? Quando é que duas retas são ortogonais? É quando os vetores normais delas são ortogonais. Perguntas disso aqui. E aí eu volto lá para a questão do plano.
Então, vou voltar para aquele desenho. Aqui fecha o parênteses que eu abri. Eu tinha, então, um plano no espaço, né? Assim. Um vetor normal, assim. Que foi colocado num ponto P, x0, y0, z0 deste plano, né? E qual que é a graça disso? A graça disso é que para qualquer outro ponto Q deste plano, né? Esse vetor aqui, esse aqui, seja perpendicular ao meu vetor normal. Ou seja, esse ângulo aí seja de 90. Só que, se Q é x, y e z, se n é A, B, C e P é x0, y0, z0. Que vetor é esse aqui, esse vetor verde? Ele é o vetor PQ, não é isso? E quais as coordenadas do vetor PQ? X menos x0, y menos y0, z menos z0. Exato. São as coordenadas do final menos as do inicial. Então, isso aqui é x menos x0, y menos y0, z menos z0. E como tem que ser ortogonal esses dois, eu preciso ter n produto escalar com pq igual a zero, não é verdade? O n é vetor, deixa eu pôr uma setinha. Essa coisa aqui fica o quê? A x menos x0 mais b y menos y0 mais c z. Aqui vai faltar espaço, então deixa eu apertar isso aqui mais c z menos z0 igual a zero. Então, zero. Consegue ver tudo aí? Essa é a equação do plano, né? Quais pontos estão sobre esse plano? São os pontos x, y e z que satisfizerem essa equação, né? E aí eu consigo melhorar isso aqui da seguinte maneira. Como x0, y0 e z0 é fixo, né? Esse ponto aqui, então eu consigo fazer essa distributiva, essa e transformar a minha equação do plano na seguinte.
vai ficar AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. O que é D? O que é D? D vai ser o que sobrar aqui nessa distributiva, né? D vai ser menos AX0 menos BY0 menos CZ0. Perguntas? Então, vamos mexer com isso, né? Qual a equação do plano que tem este vetor normal e passa por P igual a, sei lá, 0, 3 e 4? Ou seja, por esse ponto 0, 3, 4, né, passa um plano que é perpendicular a esse vetor normal. Primeiro, qual que é a equação desse plano? Bom, os números A, B e C já nascem dados quando eu tenho essa situação aqui, né? São esses três. Eu só preciso calcular o D, né? Eu sei que a minha equação do plano vai ser isso, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Só que eu já sei esse e esse. Então isso aqui vai ficar assim, né? 1 vezes x mais 2y menos z. Não é isso? Ou você não pegou? O que eu fiz? O que eu preciso, então? Calcular o D. Né? Como eu faço isso? Substitui pelos valores de P, porque x, y e z precisam ser coordenadas de um ponto do plano, qualquer ponto do plano. Mas eu já sei que este aqui é um ponto do plano. Então, ele tem que satisfazer essa equação. Então, 0 mais 2 vezes 3 mais, menos, né? Menos 4 mais D vale zero. Só que isso aqui é 6 menos 4 mais D igual a zero. Aqui é 2 mais D igual a zero. D igual a menos 2. Seu plano é esse. Esse é o seu plano.
Perguntas? E aí, né, já que eu sei os pontos desse plano, o ponto Q igual a 3, 0, 1 pertence. É normal a gente escrever a letra π para denotar plano, tá? Porque π é o correspondente da letra P em grego. Então, plano π. Eu não sei se o Reginaldo usa essa nomenclatura. Mas esse ponto pertence a esse plano? Como é que você verifica isso? Joga na equação. E aí, quando você joga na equação, o que você obtém? Se você joga isso aqui na equação, vai ficar 3 mais 2 vezes 0 menos 1 menos 2. Isso vale zero? Vale, né? Porque isso aqui é zero e fica 3 menos 3. Isso é zero. Que pertence ao ponto, ao plano π. Né? Espera aí que eu estou perdido no programa aqui. O meu vetor era 1, 2 menos 1. Né? Deixa eu marcar um ponto aqui. Por que não transmite a minha tela? Né? Eu quero esse vetor aqui, de B até E, que é o meu vetor 1, 2 menos 1 do plano. Né? Agora, o meu ponto B, ele é o meu ponto 0, 3 e 4. Né? Do 0, 3 e menos 4, não? Não, é isso mesmo, né? Porque o meu vetor aqui é menos 1. Agora, eu vou traçar o plano que passa por B
a opção de passar o plano? Ah, tá, eu preciso da reta, né? Então, eu preciso dessa reta aqui, determinada por esses dois pontos. E aí, o plano, eu posso escolher o ponto. Plano. Quero esse ponto e essa reta. Plano também. Vamos lá. Plano. Seleciona três pontos, ou ponto e linha, ou duas retas, ou um polígono. Então tá. Um ponto e uma reta. Não estou entendendo porque que não está bom. Minha reta está aqui, F. Seleciona. Então, seleciona o ponto e seleciona a reta. Plano perpendicular. Aí, ó. Era isso que eu queria. Esse aqui é o plano que a gente, cuja equação a gente calculou. Olha ela, inclusive, aqui, né? Reescrita de um jeito um pouco diferente. O nosso era x mais 2y menos z menos 2 igual a zero. Ele só pegou o 2 e jogou para lá. Mesma equação. A reta tem que ser perpendicular, né? A opção que eu estava tentando usar que estava errada é uma reta e um ponto, a reta contida no plano. Não. Agora deu certo. Esse aqui é o plano, né? Que a gente trabalhou aqui agora. Né? O eixo X é o eixo verde. Né? Então, não sei o que é melhor aqui, mas dá para fazer isso. Deixar ele rodando assim. Essa é a equação do plano, esse é o plano, a representação geométrica dele e tudo mais. Dá para eu esconder a reta lá. Pronto. Ali o vetor perpendicular ao plano e tudo mais, né? Fantástico. Esse programa é show de bola. Perguntas? Hoje o sinal não tocou, então eu vou continuar. Só para acabar. Você lembra que eu tinha dito que se você tem três pontos no espaço, você também determina um plano, né? Isso é fato, né? Se você pega três pontinhos, passa por eles um plano, e desde que esses pontinhos não sejam colineares, né? Não estejam na mesma reta. Como assim? Bom, vou deletar isso. Vou deletar isso e vou deletar isso. Então, aqui no espaço coordenado, vamos supor que eu pegue três pontos. Vou pegar esse ponto e esse ponto. Três pontos no espaço, olha lá. Aqui, já que dá para fazer isso, né? Olha lá, três pontos no espaço. Pensa neles como se fossem três planetas, né? Esses três pontos vão determinar um plano. Como, né, que eu vou fazer isso, já que eu quero trabalhar com equações? Bom, vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar o meu ponto A
para ser o meu ponto de referência. Do ponto A até o ponto C eu tenho um vetor, e do ponto A até o ponto B eu tenho outro vetor. Né? Então o que eu tenho é isso. Olha só, você já consegue ver mais ou menos onde é que o plano vai surgir. Né? O sinal já está ensaiando tocar. Tá? Olha só. Agora, o meu plano ele tem que conter esses dois vetores. Né? Ele tem que estar dentro desse polígono que faltou eu completar. Como é que eu obtenho aqui, então, o meu vetor normal para esse plano? Como é que eu consigo, então, um vetor normal para esse plano? O plano vai ser esse aqui, né? Vai ser, vai ser esse que passa por A, C e B. Esse vai ser o plano, mas eu quero usar a formulação que eu acabei de trabalhar. Né? Como que eu obtenho um vetor normal para esse plano? Então, deixa eu esconder aqui. Se você lembra, né, nós tínhamos uma ferramenta chamada produto vetorial. Né? Você se lembra dele? Com o produto vetorial, nós conseguimos um vetor que é perpendicular aos dois vetores ali ao mesmo tempo. Né? Olha lá. Com o produto vetorial desses dois vetores aqui de baixo, nós conseguimos um terceiro vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Só que se ele é perpendicular aos dois ao mesmo tempo, olha lá, ele também é perpendicular ao plano. Então, o que, que eu tenho aqui agora? Eu tenho um vetor normal ao plano, né? Esse aqui, AD, e um ponto do plano. Né? Poderia ser outro ponto, poderia ser o C aqui embaixo, ou poderia ser o B. Agora, como eu tenho o vetor normal e tenho pelo menos um ponto do plano, eu consigo facilmente calcular a equação desse plano do mesmo jeito que a gente fez antes. E é aí que eu sugeriria a você a leitura. Tem esse exemplo feito aqui na aula 13 e 14, deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu transmitir. Parar a apresentação. Apresentar agora a minha janela, aula 13 e 14, compartilhar. Tem todos esses exemplos aqui. Exemplo 2.1 até 2.4. Eu sugiro que vocês façam a leitura desses exemplos, tá? Em particular, esse que eu acabei de fazer no GeoGebra, claro, com pontos diferentes, é exatamente o exemplo 2.2, que eu sugiro você ler, né? Porque ele vai fazer todas essas contas aqui, vai fazer um produto vetorial, que é aquela continha com determinante I, J, K que a gente fez. Refaça essas contas aqui, eu só não vou fazer porque não dá tempo.
mas para ver se você chega nessa equação. E você tendo disponibilidade e recurso, vá no GeoGebra, né? Tente, invista um tempo lá para tentar fazer aqueles desenhos e tal, porque eu acho que você só tem a ganhar. Se você tem alguma pergunta, faça agora. Estou à disposição. E eu vou ficar aqui brincando com isso, né? Porque sim, porque eu posso. Perguntas? Eu estou transmitindo essa tela? Estou. Não estou? Eu não sei mais o que eu estou transmitindo. Ah, eu estou transmitindo o texto ainda. Eu queria transmitir a brincadeira que eu estou fazendo aqui. Parar a apresentação. Apresentar agora. Aqui. Isso. Estava fazendo coisas orbitarem umas nas outras. Sem perguntas? Você encontrará também exercícios envolvendo essas coisas lá no naquele material que eu deixei linkado, né? Vocês devem ter transmitido um para o outro. Então, a gente tem um teste nas terça-feira, né? Eu vou colocar hoje o material de aula. Não entra, o conteúdo do teste vai até essa parte de equação geral de plano. E na terça-feira eu não quero fazer esse encontro, que é para dar tempo de vocês tentarem, né? Sem que o conteúdo se acumule e tal. Não vai ser uma semana, mas vai ser alguns dias, 3, 4 dias, a gente ainda não decidiu. Tudo certinho? Então, no mais, qualquer dúvida você me mande por e-mail, tá? Nós nos encontramos então na próxima oportunidade. Bons estudos e fique em casa. Até semana que vem. Então, um bom fim de semana para vocês.